Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, amigos generosos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos da comunicação social, votos de muita paz. A França estava destroçada. Era abril de 1792. Naturalmente se encaminhava para o mais terrível período da história, talvez, da democracia e dos direitos humanos. O período do terror. Ele começaria por volta de junho de 1793 até setembro de 1794. Apenas em um ano foram decapitadas na guilhotina 16.800 pessoas, pelo crime de discordar do absolutismo do governante central. Nesse período, portanto, que precede o terror, os ideais revolucionários estão no ar. E a busca por uma linguagem libertadora real é muito difícil. Os jacobinos estão preparando-se para a governança, para os terríveis dias que advirão. Mas, nesse momento, na Universidade de La Salpêtrière, ocorre uma movimentação em benefício dos enfermos. A Universidade de La Salpêtrière, em Paris, tinha uma área totalmente reservada para os chamados pacientes esquizofrênicos, tidos como incuráveis. Havia um pavilhão nos fundos da universidade chamado La Bicêtre. E dentro desse pavilhão, que era praticamente um presídio, estavam 52 indivíduos que haviam perdido praticamente o direito à vida. Eram os esquizofrênicos da universidade. Mas ali também deveriam estar presos políticos, pessoas indesejadas. A grande verdade é que a possibilidade de viver em La Bicêtre era muito remota. Então, no mês de abril de 1792, uma manhã já tranquila, menos frio, um jovem médico adentra-se na universidade acompanhado por um trabalhador braçal. Ele atravessa vários pátios, várias salas, e vai até Bicêtre, lá no fundo. Adentra-se e se depara com o horror. As celas deixavam um odor desagradável, de podridão, de miséria. Os gritos, a alucinação dos pacientes e o ambiente típico, ainda com as marcas do pensamento e da cultura medieval, inspiravam horror. O médico chamou o guarda. Era um guarda que tomava conta daquela área e disse-lhe que a partir daquele momento La Bicêtre ia modificar-se, porque ele, o médico, havia sido nomeado o reitor da Universidade de La Bicêtre. E a primeira coisa que ele ia fazer
era libertar os pacientes mentais. Até então, era a crença comum que a esquizofrenia era incurável e os seus pacientes ou eram dominados pelos demônios, amaldiçoados por Deus, eram pessoas que não mereciam a mais mínima consideração, nem praticamente a oportunidade de viver. Atirados ali, muitas vezes dentro da cela e atado a cadeias de ferro, eles resgatavam pela dor, nesse sofrimento incomparável, penas de que não tinham notícia. O guarda, diante daquele jovem, respondeu com um pouco de sarcasmo: doutor, eu não duvido das suas intenções, mas o senhor não sabe que aqui dentro deste pavilhão está o que existe de pior em Paris, na França e mesmo na Europa. O que já não serve para nada é mandado para Paris e é internado aqui. Se nós nos atrevermos a abrir essas celas, eles nos matarão. Primeiro a mim, que me odeiam, depois ao senhor e ao seu parceiro. O médico disse: eu compreendo, porque eles são realmente loucos. Mas, na minha condição de diretor da universidade, de reitor, eu não permito que ninguém seja condenado pelo crime de sofrerem uma doença que a medicina ignora as suas causas e a forma de curá-la. Então, eu ordeno que abra a chave mestra para que a corrente que passa pelos cadeados de todas as portas arrie e nós possamos libertá-los. Então, aquele homem estranho e insensível respondeu: eu não me atrevo a tanto. Isto porque a Revolução me concedeu o direito de cidadania. Eu sou um sapateiro. Era. Agora eu sou um cidadão. Agora eu tenho direitos à liberdade, à fraternidade, à igualdade. Estão sendo uma realidade que os revolucionários estabelecem nos altos partidos e nas suas discussões com objetivos de esmagar o rei, a corte, acabar com o direito sagrado dos reis e depois com o poder clerical dessas religiões fantasiosas. Eu me nego a abrir as grades. Então, aquele jovem, escutando o pandemônio que ali se desenvolvia, disse ao seu acompanhante: por favor, cerre aquele cadeado. O homem era um serralheiro que ele houvera convidado. Parece que ele já sabia, por antecipado, a reação do funcionário que tomava conta dos doentes. O serralheiro, tomado de surpresa, disse: mas doutor, o senhor não me disse qual era a tarefa? Ele tem razão, porque se nós libertarmos esses loucos, ouça-os, eles nos matarão. Inevitavelmente, o senhor passará a história como herói, mas nós, do povo, os cidadãos, seremos totalmente esquecidos. E eu me nego a atendê-la. Foi nesse momento que o médico, que batia numa das mãos um canudo de papel pardo amarelado, sorriu para si mesmo e compreendeu que aquele era o momento do seu messianato, porque aquele documento era fornecido pelo corpo médico, pelos diretores da universidade. Quando ele accedeu em ser o reitor, impôs como primeira condição libertar os pacientes de Bicêtre. E ali estava a autorização. Ele, muito calmamente, pediu ao carcereiro: dê-me a chave mestra. O carcereiro não podia negar. Deu-lhe-a. Ele se aproximou do painel onde estavam cadeados e fechaduras e começou a abrir. Depois se aproximou da primeira porta. Parecia enferrujada.
O odor era insuportável, que dela saía e de todo o espaço, mal iluminada por uma ou duas clarabóias, cujos vidros estavam muito sujos. Ele libertou o primeiro paciente. Então, aconteceu um fenômeno curioso. O serralheiro, sentindo-se convidado a um ato de generosidade e humanidade, correu e começou a serrar outro cadeado. O seu carcereiro aproximou também de outra porta e, em breve, no corredor estreito, sob a luz frouxa que penetrava pelos vidros sujos, estavam 52 alucinados, que ululavam, que se agitavam, colocavam os braços para o ar, gritavam, rilhavam em gargalhadas insuportáveis. E defronte deles, à porta de entrada, o jovem médico sorria. Foi então que de repente se ouviu um grito mais alto. Eles abriram alas e um homem, apresentando a cabeleira desgrenhada de há muitos anos, começou a subir paredes, braços e pernas abertos na direção da clarabóia, que estava defendida por barrotes de ferro. Se ele tentava fugir, era impossível. Todo mundo olhou, e ele, flutuando no ar, segurou um barrote de ferro. Com a outra mão, ele tentou limpar o vidro, e quando um pouco de claridade entrou, ele teve uma exclamação dolorosa. Oh, meu Deus, como é lindo um raio de sol! Soltou-se e foi-se arrastando até o médico que estava de pé. Abraçou-lhe as pernas e o médico olhou para ele e ele disse: doutor, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. O médico chorava. Dobrou-se, ergueu pelas axilas, deu-lhe um abraço e falou-lhe: sou eu quem te agradece. Eu tinha certeza de que aqui dentro deste barato, deste inferno, havia pessoas saudáveis que se curaram sem que ninguém se desse conta. Este homem chamava-se Felipe Pinel, o pai da medicina moderna na área da psiquiatria. A partir dali, a libertação dos pacientes esquizofrênicos do cárcere se alongou. Em Londres, o grande psiquiatra que tomava conta do cárcere em que estavam os infelizes, na Torre de Londres, dentro do rio Temesa, libertou também os pacientes esquizofrênicos. E em Roma, no Castelo de Sant'Angelo, no Pantanal, nos cárceres imundos, foram libertados todos os pacientes esquizofrênicos. Iniciava-se o século XIX, o chamado século das luzes. A Revolução Francesa tinha sido apagada e estava no governo da França, Napoleão Bonaparte. Tentavam ser os direitos da liberdade, mas o grande curso havia reinaugurado o império. Ele era o primeiro imperador, desde o dia 2 de dezembro de 1804. A ciência tateava nas sombras. As luzes que tomariam conta, remanescentes do pensamento de Voltaire e dos grandes revolucionários, acendiam verdadeiras luminosidades para inaugurar o grande período do espiritismo, já que Allan Kardec
havia nascido a 3 de outubro de 1804, pouco tempo depois que Napoleão Bonaparte se consagrara em Notre-Dame, a grande catedral de Paris. Com a chegada do advento do Espiritismo, a humanidade podia respirar novos ares. A esquizofrenia passou a ser também examinada pelo Espiritismo. Mas os anos sucederam-se. E por volta do século XX, a esquizofrenia ainda continuava ceifando vidas de uma maneira inclemente. Ela passou a ser chamada demência precoce e foi definida como sendo um destrambelho das funções cerebrais. Por volta de 1911, por exemplo, em um sanatório psiquiátrico na Suíça, uma paciente que não tomava banho, vítima de uma depressão profunda, foi levada à força à banheira. E tanto ela se movimentou, apesar de segura pelos enfermeiros, que bateu a cabeça na borda da banheira e foi vítima de uma concussão cerebral. Considerada morta, ao terceiro dia, quando ia ser sepultada, ela despertou. Despertou e todos ficaram tomados de espanto. E os médicos anotaram concussão cerebral. Quando não mata, cura a esquizofrenia. Mais tarde, em Berlim, em um sanatório psiquiátrico, um depressivo que tinha o transtorno do suicídio atirou-se do terceiro andar e, quando caiu, foi amparado pela rede elétrica que passava embaixo. E teve um choque enorme e foi jogado um instante e não morreu. Ficou curado. Então os médicos conceberam que a eletricidade, quando não mata, cura a esquizofrenia. Novamente, na Alemanha, um outro paciente tentou enforcar-se com os lençóis que ele transformou numa corda. E no momento em que ele estava estribuchando na corda, um guarda o viu, abriu a cela, cortou a corda, salvou-lhe a vida. E o homem ficou curado. Então se estabeleceu que enforcamento, quando não mata, livra da esquizofrenia. Mas os investigadores perceberam que dos três fatos havia um elemento em comum: a falta de oxigenação do cérebro. Então, concluíram que, se através de um método artificial fosse possível evitar a irrigação do cérebro pelo oxigênio por breve tempo, não se poderia imaginar quanto tempo, porque isso poderia trazer sequelas terríveis, paralisias e etc., o paciente ficaria bem. Então, por volta de 1932, em Viena, o Dr. Seikel, americano, anunciou que estava curando a esquizofrenia através de choques que ele ministrava nos pacientes por intermédio do metazol. O problema era saber-se a quantidade do metazol ou da insulina, mas ele conseguiu curar Nijinsky, o bailarino russo, que voltou a ter um susto e morreu mais tarde. O que importa é que interrompeu o processo esquizofrênico do maior bailarino do mundo e deu fama ao Dr. Seikel. Por volta de 1935, na Hungria, um outro jovem médico percebeu uma coisa curiosa,
que o cérebro dos esquizofrênicos, seu crânio e o cérebro eram diferentes do cérebro e do crânio dos portadores de epilepsia. Então ele estabeleceu que os epilépticos não tinham esquizofrenia e os esquizofrênicos não tinham a doença oposta. Hoje a tese está superada, mas para a época foi uma conquista extraordinária e as investigações prosseguiram cada vez mais acentuadas. Em 1939 veio a Segunda Guerra Mundial e as pesquisas, esses trabalhos de laboratório foram deixados à parte. Quando em 1945 veio a paz, naturalmente, as pesquisas interrompidas voltaram a ser examinadas. Na Bélgica, a intolerância contra os métodos tradicionais foi tão grande que se proibia a entrada de psicólogos nas clínicas psiquiátricas. Mas o progresso é inevitável. E logo depois, graças à experiência daquela vítima do eletrochoque, nos anos 1950 e etc., passou-se a fazer a aplicação da eletrochoqueterapia, em que os pacientes recebiam aproximadamente 110 volts por 15 segundos e todo o seu corpo agitava-se. E ao voltar do que era aparentemente uma convulsão de natureza orgânica, epiléptica, os pacientes pareciam recuperar-se. Mas na sucessão da terapêutica, por volta dos anos 60, percebeu-se que o eletrochoque produzia determinados danos ao sistema nervoso central. Isto porque a cerebrologia havia crescido de tal forma que o conhecimento da esquizofrenia se tornou mais palpável. As lendas, os mistérios. Se percebeu que fatores de natureza endógena, internos, podiam produzir a esquizofrenia. Se algum familiar, pai, mãe, era esquizofrênico, o paciente teria 70% de probabilidade de ser esquizofrênico também. Quase que surgiu um período de caça às bruxas. Percebeu-se, concomitantemente, que esses fatores hereditários eram fundamentais, mas, ao lado deles, as doenças infecto-contagiosas. A epilepsia, que não é infecto-contagiosa, mas que é terrível. Mas, ao lado dela, o mal de Hansen, a tuberculose e essas doenças devastadoras de fácil contágio e também as suas sequelas. Quando os pacientes se recuperam, ficam sequelas dolorosas e isso pode produzir o estado esquizoide. Também se percebeu que a esquizofrenia se apresentava sob o aspecto paranoide, o aspecto hebefrênico, catatônico. Os pacientes que pareciam árvores mortas, que se não moviam, os que tinham esse terror de perseguição, as manias de estar perseguido. E na manifestação dos jovens, a palavra hebefrenia vem do grego hebe, jovem, distúrbio da juventude, por fatores sexuais, por frustrações, por comportamentos familiares. E então, as investigações agora levavam a experiências audaciosas, quando, nos anos 60, surgiram os primeiros barbitúricos, os chamados faixas pretas,
Já se conhecia do cérebro uma grande parte, porque no começo se acreditava que o cérebro é constituído por 5 bilhões de neurônios. E os neurônios morrem cada dia 15 mil. O que equivale a dizer que uma pessoa aos 40 anos já perdeu praticamente todos os neurônios. Então vinham a demência, a perda de memória, os males hoje de Alzheimer e outros degenerativos. Porém, com os avanços da ciência psiquiátrica, chegou-se à conclusão que a criatura tinha 50 bilhões de neurônios. E à medida que uns morriam, alguns formavam verdadeiras ilhas que permaneciam. E isso é curioso. Havia e há uma peculiaridade no neurônio. Quando um morre, o outro substitui, como no caso dos órgãos duplos, os ouvidos, os olhos, os rins, os pulmões e etc. Então, com 50 bilhões, as possibilidades de cura parecem haverem crescido. Porém, logo mais tarde, antes do ano 2000, se pôde constatar que nós possuímos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. E esses neurônios produzem aproximadamente 60 tipos de hormônios. O neurônio faz lembrar uma pequena avelã com uma cauda. E essa cauda faz recordar um ramo de uma árvore. Dessa forma, essa cauda, essas ramificações que se vinculam às outras e permitem que as ideias passem de um neurônio para o outro com a velocidade do pensamento, de uma maneira surpreendente. Essas manifestações das ideias, essas comunicações, para uma palavra, às vezes, 1 bilhão de neurônios intercambiam o quê? Uma substância química que ele produz e o impulso elétrico. Através dos barbitúricos se pode produzir a diminuição dessas comunicações e pode até mesmo tomar conta de uma área muito grande, mudando o comportamento do indivíduo. À medida em que os neurônios vão adquirindo o ritmo habitual, se vai desmamando, isto é, diminuindo as doses até substituir aqueles medicamentos que produzem dependência. Muita gente se recusa a tomar com medo da dependência, mas fica na dependência da doença. Então é melhor a medicação orientada pelo psiquiatra e, naturalmente, o desmame pelo psiquiatra para a pessoa recuperar-se. Porque a esquizofrenia hoje é tão terrível que as estatísticas dizem que se todos os leitos hospitalares do mundo fossem reservados para a esquizofrenia, seriam insuficientes. Tal o número de esquizofrênicos que vigem em nossa sociedade. Dessa forma, os barbitúricos passaram a contribuir grandemente e, ao mesmo tempo, as psicoterapias. A contribuição valiosíssima das doutrinas psicológicas, das terapêuticas que foram sendo apresentados por homens e mulheres notáveis. Entre esses, nós poderíamos lembrar de Carl Gustav Jung, lembrarmos-nos
de Milton Erickson, esse americano extraordinário. Lembrarmos no Brasil de quantos notáveis psiquiatras. Nise da Silveira, essa psiquiatra que conseguiu a terapia, laborterapia, e que introduziu nas terapêuticas psiquiátricas uma das contribuições valiosas, mais valiosas dos tempos modernos. Também podemos recordar de outros psiquiatras que tinham a tradição de que somente negro, ébrio, pobre e espíritas eram portadores de esquizofrenia. Era a fama do demônio, das demoniopatias. Em Salvador, destacou-se um desses psiquiatras, aliás, um negro, filho de uma escrava, e que o barão para quem ela servia cuidou grandemente. Esse homem notável deu uma das maiores contribuições mundiais à psiquiatria. Para que possamos ter uma ideia deste vulto baiano na ciência psiquiátrica, vale recordar que Albert Einstein, quando esteve no Brasil, ele foi nomeado para secretariar o eminente cientista, porque ele falava muito bem o alemão. E é tão extraordinário e tão grandiosa a sua crença que ele estava na Alemanha, em Berlim. E numa noite, ele foi a um glorioso monumento, a um edifício colossal de medicina e de psiquiatria. E quando ele chegou, o porteiro disse: é proibida a entrada de negros. Ele sorriu e disse: você pode abrir a porta para eu ver? O teatro. O homem abriu. E lá no palco estava a mesa com as cadeiras. Então ele disse: por favor, está vendo aquela cadeira lá no centro? Ele disse: sim, claro. Sou eu quem vai sentar-se nela para dirigir o Congresso Mundial de Psiquiatria. Eu sou um psiquiatra. E então olhou para o homem que ficou abobalhado. Talvez ele nunca tivesse visto negro na Alemanha de então, do começo do século XX. Ele se adentrou e foi um dos mais notáveis congressos de psiquiatria antes da Segunda Guerra Mundial. Então nós podemos considerar a psiquiatria cada vez mais gloriosa, conseguindo homens e mulheres de um valor extraordinário. Eu me recordo de Milene Klein. Ela não se formou em psiquiatria, mas é muito mais do que uma doutora, porque ela iniciou as suas investigações no ventre materno para dar-se conta da hereditariedade e perceber, durante o período gestatório e depois do nascimento, quaisquer síndromes que viessem caracterizar a esquizofrenia. A doutora Milene Klein, alemã, iguala-se a uma discípula grandiosa de um dos homens também mais notáveis no ramo da psiquiatria moderna. Este homem notável tinha uma aluna, a doutora Elizabeth, que se encarrega de divulgar a sua doutrina. Ele vivera praticamente no campo de concentração por 6 anos, nos terríveis campos de concentração da Polônia. E então, ele criou uma área da psiquiatria das mais belas.
e deixou um legado para o mundo, um desses legados mais fascinantes. Escreveu um livro que é autobiográfico e, ao mesmo tempo, é um tratado de psiquiatria. Então, nós vamos ver, como no caso de Milton Erickson, esse notável psiquiatra que era depressivo, crônico. Ele, nos Estados Unidos, depressivo, em Phoenix, no Arizona, tinha autorização de dar aulas a pós-graduandos para doutorado na sua casa, porque ele tinha fobias e não podia sair, e não devia. E desse homem eu li uma história comovedora. Quando o Dr. Milton estava no auge dos seus valores, o seu colega psiquiátrico começou a decadência pelo alcoolismo. E ele teve a grandeza moral de levar este homem para sua casa e tratá-lo. Tratou por mais de 6 meses, até o momento em que o outro adquiriu alta e, reabilitado totalmente, perguntou ao Dr. Milton: eu agora gostaria que você, que me hospedou na sua casa e me tratou, me desse a ideia de quanto eu lhe devo. Ele bateu no ombro e disse: não me deve nada. Mas se por acaso você me deseja oferecer alguma coisa, faça por outrem o que eu fiz por você. É comovedor nós vermos a grandeza desse homem que nos oferece a grande terapia do amor e que viveu o amor. E a esquizofrenia, na atualidade, atinge níveis alarmantes, principalmente na área homicida, dos assassinos seriais, desses vários biótipos de criminosos que de quando em quando sacodem as cidades pelos crimes hediondos praticados. E quantos outros fatores domésticos, sociológicos, sexuais, de desajuste emocional, de hereditariedade, de desconforto econômico ou de enfermidades degenerativas. E a psiquiatria vê-se a braços com as mais variadas terapêuticas, inclusive aquelas que hoje se associam. No caso, a homeopatia como ciência ao seu lado e as várias teorias alternativas. Em um grande livro intitulado O Demônio do Meio-Dia, o seu autor, Solomon, do The New York Times de Nova York, escreve que existem aproximadamente 200 terapias alternativas somente para a depressão. Então nós podemos compreender e verificar que também são aplicadas em outros processos de natureza mental, de natureza emocional, de natureza psiquiátrica. No entanto, todos esses pacientes, com algumas exceções, permanecem com a marca de esquizofrenia e com o rótulo de incurável, porque algum resíduo permanece nas neurocomunicações e, particularmente, no jogo desses 60 hormônios que são elaborados pelos neurônios para manter o nosso equilíbrio. Coube à doutrina espírita e, nas palavras de Allan Kardec, a solução para o problema. Diz Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, das Obsessões. Um grande número de pacientes internados nos hospícios, linguagem de 1861,
Não é louco esse grande número. Esses indivíduos são obsidiados. Eles são atacados por espíritos inimigos que os destroçam e que o Espiritismo possui uma terapia científica para poder libertá-los da situação de demência ou de loucura. Nas últimas 3 linhas do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz: quando uma obsessão é muito prolongada, ela se transforma num distúrbio orgânico, necessitando do médico e dos recursos próprios. Então aqui nós temos mais como podem espíritos invadir a nossa casa mental e destroçar a nossa harmonia, o nosso movimento de comunicação ou de neurocomunicação, mudando a nossa personalidade. Eu me recordo que Jung falava que muitas vezes ele se via como um homem do século XIX, descrevia a roupa, tinha premonições, e ele chamava o seu auto-ego. Essa peculiaridade, que era típica em Carl Gustav Jung, Allan Kardec estudou profundamente. O Evangelho chama carisma. Nós vamos encontrar várias denominações: dom, bênção, misericórdia. Kardec, sendo um pedagogo, um autodidata que fora discípulo de Pestalozzi, diz que o indivíduo não é portador de apenas 5 sentidos. O professor Richer identifica um 6º. Mas nós temos, além dos sentidos convencionais, um outro, ao qual ele deu o nome de mediunidade. A mediunidade não é um dom, não é um carisma, não é uma graça divina. É um fenômeno de natureza orgânica. Nós vimos isso na memória. Pessoas de excelente memória e outras de pouca memória. Na inteligência. Também na percepção extrasensorial. Isso em termos de parapsicologia. Indivíduos que são dotados dessa particularidade, que Allan Kardec denominou como sendo mediunidade. Indivíduos que estão no meio dos 2 mundos, ou do mundo de 2 vibrações, a energética e a material. Esses médiums captam aquilo que transcende o estado de consciência. Então nós vemos que a consciência não é uma elaboração do cérebro, razão pela qual existe a dilatação da consciência e a consciência não cerebral. Aliás, a tese não é minha, é do indiano parapsicólogo que nos ofereceu um livro extraordinário. Esse homem pôde observar as crianças que viveram antes, fazendo pesquisas profundas no seu inconsciente individual, coletivo, na dilatação da memória, na memória paranormal. E então ele demonstrou que nós temos a memória cerebral, os fatos que nos acontecem, e a memória extracerebral, aquela que não está no cérebro, mas o cérebro decodifica. O Dr. Ramendranath Banerjee, que é o autor, influenciou na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, a criação de um laboratório que hoje estuda 20.000 casos de memória extracerebral.
o doutor John Tucker, continuando a obra de um seu antecessor, que nos escreveu um livro extraordinário, 20 casos que sugerem a reencarnação. Fala textualmente. E recentemente, nós todos pudemos assistir, e talvez ainda se encontre em nossos aparelhos de televisão, o filme falando sobre a morte, a imortalidade e os casos de morte aparente em que o espírito livre do corpo, cuja memória está morta no cérebro, porque o cérebro está morto. Morte aparente. Então nós vimos que o sinal cerebral é uma linha reta. Eles pensam em termos de atualidade, eles pensam em termos de futuro, e um deles escreveu uma obra fantástica, que se intitula Voltar do Futuro. Então, neste momento de ciência, o Espiritismo vem dizer que os médiuns, e todos somos médiuns, em diferentes graus de percepção, oferecem a visão da imortalidade da alma. A alma prossegue. Ninguém morre no sentido de desintegra. A vida é um poema de amor criado por Deus. E desde que algo foi criado, ele nunca se dilui, se desintegra e desaparece. Ele se transforma e vai habitar outras formas de vida, outras manifestações. Então, todos os médiuns, pelo fato de terem percepção, são indivíduos normais, especiais. A parapsicologia chama paranormais. Então, os médiuns somos indivíduos que captamos tudo o que os 5 sentidos permitem e algo mais. No entanto, nós captamos de acordo com o nosso nível moral, o nosso nível de evolução, o nível que trazemos de vidas passadas. Nós somos hoje aquilo que fizemos ontem, anteontem, traz anteontem, encarnação anterior. E as nossas dívidas, os crimes que praticamos, os crimes que escondemos, estão em nós. Como disse muito bem um bandido ao seu confessor, não importa que ninguém saiba, eu sei. E eu sabendo, sou um desgraçado. Eu preferia que todo mundo soubesse, menos eu. E isso aí produz uma realidade neuronal muito específica. E a nossa glândula pineal, que se caracteriza pelas funções da epiderme, da nossa cor, do controle da sexualidade, do período inicial, quando ela faz a transformação da adolescência, ela cristaliza os seus hormônios e se torna antenas que captam, como a antena que me está jogando no seu aparelho através do satélite. E nós passamos a ser uma antena transceptora, que transmite, que recebe. Se a nossa conduta moral é de alto nível, nós navegamos em ondas superiores. Mas se a nossa constituição é vil e de qualidade negativa, claro, que nós estamos navegando em ondas de baixo nível. E os espíritos maus, perversos, zombeteiros, se aproveitam da nossa irresponsabilidade e acercam-se-nos. Como aqui na Terra, os semelhantes se atraem, os diversos se repelem. Então nós vamos verificar que as obsessões é o nome que damos ao médium que entra nesse estado de consciência dilatada,
é o estado anormal, no estado de mediunidade desequilibrada, que o Espiritismo educa pela transformação moral do paciente. A mediunidade, portanto, é uma função orgânica que exige determinados comportamentos para o indivíduo manter a saúde mental e elevar-se acima da craveira comum. É uma ponte. E a ponte leva ao outro lado, ao outro extremo. Se nós preservarmos a ponte, mantivermos, e o outro extremo se encontre em um local paradisíaco, nós viveremos muito felizes. Então, Allan Kardec dedica um livro dos médiuns, publicado em 1861, que estamos celebrando durante todo o ano, para poder nos orientar neste caminho severo e grave, que é da mediunidade. Então, o médium, pessoa de bom senso, há de procurar um comportamento digno. Há de buscar no Evangelho de Jesus a fonte de sabedoria para conduzir a sua existência. Por quê? Porque Jesus foi o médium de Deus, o único. E as suas palavras são diretrizes de segurança, são terapêutica para qualquer mal. Ademais, as suas palavras são a linha de comando para a nossa plenitude. E ele lidou tanto com os espíritos. É comovedor anotarmos o número de vezes que ele dialogou vis-à-vis com os espíritos. Os espíritos nobres, como Moisés e Elias no Monte Tabor, como Legião, lá nas montanhas da Decápolis, e como todos aqueles obsessores, que a uns tornava cegos, a outros surdos, obsessões físicas, a outros sem a lógica, na alucinação, a outros mais na depressão, a outros em enfermidades que não eram legítimas, enfermidades por causa dos fluidos que os seus doentes ingeriam, fluidos de natureza patológica, tóxicos, que os enfermavam. Então, coube a doutrina espírita dar à medicina psiquiátrica uma das maiores contribuições do histórico dessa ciência que tanto preocupava a Hipócrates, o pai da medicina, a Galeno, o pai italiano da medicina, e a todos esses indivíduos, como no Brasil, não podemos esquecer Inácio Ferreira, criando o grande hospital, a Clínica de Uberaba, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que escreve a primeira obra espírita abordando a problemática. Loucura, espiritismo. Inácio Ferreira, psiquiatria e espiritismo. E um grande número hoje de psiquiatras, de psicólogos, de neurologistas e de estudiosos da mediunidade. Como Allan Kardec disse, o maior obstáculo à divulgação do espiritismo é a obsessão. E é também um obstáculo à mediunidade, porque a obsessão está muito vinculada à mediunidade. Se o indivíduo tem o surto obsessivo, é porque tem mediunidade. Então, façamos o estudo cuidadoso da obsessão. Comparemos com os estudos da psiquiatria. Observemos a alucinação que graça hoje na Terra. E tenhamos cuidado com os transtornos de natureza mental, de natureza emocional,
porque provavelmente na raiz deles, mesmo que sejam de natureza orgânica, há um vetor que desencadeia essa manifestação patológica e leva o indivíduo à loucura, ao desequilíbrio. Estamos nos dias gloriosos da doutrina espírita. Ciência de observação, com uma metodologia terapêutica ao alcance de todos nós. E, sobretudo, com o apelo sociológico evangélico, nós dispomos dos equipamentos para uma vida feliz deste barato que toma conta da terra. Assim sendo, rogamos a Deus que nos mantenha o discernimento mental, a conduta moral e a alegria de viver para superarmos os desafios da nossa reencarnação. Muito obrigado.